avó chocada revela: pai a abusava e mãe era cúmplice nesse ciclo de dor. Laura chegou ao pequeno vilarejo com o coração acelerado. A notícia da avó à beira da morte a atingiu como um soco no estômago. As paisagens que antes lhe pareciam familiares agora eram sombrias, como se o vento tivesse apagado as cores. A casa da avó, enfeitada com flores murchas e um cheiro de mofo, a aguardava. Era lá que tantas memórias, às vezes boas, às vezes aterrorizantes, estavam escondidas. Ao adentrar, o silêncio era palpável, quase como se a própria casa estivesse segurando a respiração, esperando por algo fatídico. Ela encontrou a avó reclinada, pálida e frágil. Cada respiração sua parecia um esforço monumental, como se cada alento estivesse preso em sua garganta. Laura se aproximou, sentindo um nó na própria garganta. "O que você tem a me dizer, vovó?" A pergunta saiu mais como um desespero do que uma curiosidade. Os olhos da avó brilharam por um segundo, como se uma centelha de vida ainda estivesse presente. Então, em um sussurro trêmulo, a avó revelou o que Laura nunca imaginara ouvir. Seu pai não era apenas cruel. Sua mãe e eu fomos cúmplices de um ciclo de dor que se arrasta por gerações. A revelação a atingiu como um raio, paralisando seu corpo. A avó continuou, e cada palavra cortava seu coração como uma faca afiada. A descrição de um ambiente familiar repleto de gritos, silêncios pesados e complexos jogos de poder se desenrolava diante dela. Laura se viu imersa em pensamentos confusos. O que essa verdade significava para ela? A cada nova frase, lembranças conturbadas surgiam. O medo em seu peito ao ouvir seu pai gritar. A frustração da mãe que nunca parecia encontrar uma saída. Agora, com estas novas peças do quebra-cabeça, o medo se misturava a uma raiva fervente. A indignação por ter sido criada em meio a esse caos. Enquanto a avó falava, Laura notou uma sombra no canto da sala, onde antigamente havia fotografias da família. Uma parede nua, agora um lembrete do que estava faltando. A ideia de que tudo aquilo que estava construindo como artista era simplesmente uma resposta a uma ferida profunda. Ela olhou para a avó, sentindo um aperto no peito. E que mais ela não sabia? Quais segredos estavam enterrados sob camadas de silêncio? E então, mais! Uma vez, ao se preparar para sair, a avó a chamou. Laura, não é só sobre você e seu pai. É sobre nós, sobre o que carregamos. A urgência na voz da avó reverberou na mente da jovem, fazendo-a sentir que estava à beira de algo maior que ela mesma. Com a sensação do desconhecido à espreita, Laura percebeu que precisava desvendar esses segredos, compreender a dor que permeou sua vida e sua família. Mas o que isso significaria para o futuro dela? O dilema da escolha se agigantava dentro dela. De repente, a pergunta pairou no ar. Seria possível quebrar esse ciclo aterrador? E ao olhar pela janela, a escuridão do céu começou a se misturar com suas dúvidas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A história continua na casa da avó, onde Laura estava prestes a descobrir algo ainda mais devastador. Laura sentiu o peso das palavras da avó em seu coração. A revelação sobre seu pai e a cumplicidade da mãe ressoava em sua mente com ecos de dor. Mas a urgência na voz da avó fez com que ela se inclinasse ainda mais, buscando entender. O que mais você sabe, vovó? Sua voz saiu quase como um sussurro. A avó fechou os olhos. Pareceu recuar em seus pensamentos. Todo esse sofrimento, ele nunca veio à toa. Nós mentimos, Laura. Você precisa saber a verdade. O medo agora estava explícito em seu tom. Nesse momento, um barulho alto ressoou da cozinha. Laura sobressaltou-se. O som ecoou como um sinal de alarme. A avó acordou com um sobressalto, os olhos arregalados. O pânico fez o coração de Laura acelerar. Vovó, o que foi isso? Ela se levantou, mas a avó segurou seu braço com força. Não vá, implorou a avó. Mas Laura não conseguiu resistir. Something wasn't right. Ela se afastou, seguindo o som. A cozinha estava iluminada, mas o ambiente parecia sombrio. O ar estava carregado de uma tensão quase palpável. Ao entrar na cozinha, Laura encontrou uma surpresa aterradora. Seu pai estava lá. Ele estava de pé, nervoso, com as mãos tremendo, cercado por frascos de vidro que refletiam a luz de maneira sinistra. Laura, não! Ele gritou. A expressão em seu rosto a deixou paralisada. Nunca o tinha visto tão vulnerável e, ao mesmo tempo, ameaçador. Por que você está aqui? Perguntou, a voz falhando. A lembrança dos gritos e do medo a assaltou. Eu vim por você, para te proteger. Sua voz era uma mistura de pânico e desespero. A sua avó, ela estava prestes a contar coisas pesadas demais. Laura sentiu um frio na espinha. Do que você está falando, pai? A raiva e a confusão se misturavam na sua mente. O que seu pai queria esconder? A verdade? Que vocês dois são cúmplices? Cúmplices de quê? Perguntou a avó, agora na porta da cozinha, com o rosto pálido. O que você fez, Eduardo? Ele virou para a avó e a tensão entre os dois era eletricidade pura. Laura percebeu em um instante que a verdade que sua avó se referia não era apenas sobre o pai, mas sobre um segredo que unia todos eles em um ciclo de dor. Nesse momento, algo estalou entre eles. Ele então declarou: estava tentando proteger você, Laura. A verdade é que sua mãe não foi a única. Um silêncio pesado tomou conta da cozinha. A avó olhou para o chão como se não conseguisse encarar a realidade. O que você quer dizer com isso? O tom de Laura agora era de desespero. Ela não estava preparada para ouvir qualquer outra revelação chocante. Ela estava envolvida em algo muito maior, algo que afetou toda a nossa família. Oh, Laura, é mais complicado do que você imagina. Ele estava prestes a desmoronar. Nesse instante, Laura viu uma sombra à sua direita, um quadro familiar que antes ela não notara. Estava debruçado na mesa. A imagem mostrava sua mãe com uma expressão estranha, um olhar de culpa que parecia se tornar vivo, um prazer perturbador, como se chamasse Laura diretamente.
A tensão era palpável. Laura sentiu que tudo o que pensara sobre... Que mais vocês esconderam de mim? Sua voz era baixa, mas sua determinação crescia. Eu preciso saber! Mas no exato momento em que seu pai estava prestes a falar novamente, o vento soprou com força, derrubando o quadro. O vidro se despedaçou no chão e um grito rasgou o silêncio. Uma presença assustadora parecia se instalar no ar. E assim, o que deveria ser um momento de revelação se transformou em um caos. O coração de Laura pulsava acelerado. O que realmente estava acontecendo? O que ainda estava por vir? A verdade a aguardava. Mas com que custo? Laura estava paralisada. O vidro quebrado se espalhou pelo chão, refletindo a luz fraca da cozinha, enquanto o grito ecoava em seus ouvidos. O coração dela batia forte, quase como um tambor, enquanto a tensão pairava no ar. Olhou para o pai, que estava à beira de um colapso. Laura, você não entende. Eu só queria proteger você. Ele estava quase em prantos. Laura nunca havia visto seu pai assim, vulnerável, mas com uma severidade que fazia seu estômago revirar. Proteger de quê? Ela exigiu, a raiva transbordando. O que você esconde de mim? O silêncio era ensurdecedor. A avó estava na porta, com as mãos trêmulas. Eduardo, o que foi que você fez? O desespero em sua voz a fez parecer ainda mais frágil. Laura não sabia se a urgência daquela situação era real ou se aquela era mais uma manipulação do pai. Escuta, a verdade é... O pai hesitou, olhando para a avó, como se estivesse pesando suas palavras. Talvez você tenha. Que ouvi isso agora? A sua mãe não era apenas cúmplice. Ela era a razão de tudo. Como assim? Laura sentiu sua cabeça rodar. A revelação soava como uma bomba prestes a explodir. Ela estava envolvida com pessoas perigosas, continuou Eduardo, a voz embargada. E o que aconteceu naquela noite foi um acidente. Mas uma parte do que aconteceu está pior do que você imagina. Neste instante, o olhar de Laura se fixou naquele quadro no chão. A imagem da mãe, com aquele olhar distante, estava mais clara do que nunca. O que ela realmente sabia sobre a vida dela? O que realmente aconteceu naquela noite fatídica? Antes que pudesse processar tudo isso, uma porta bateu com força na casa, seguida por passos pesados na escada. A avó olhou para a cozinha, os olhos arregalados como se vislumbrasse um fantasma. Não agora, ela murmurou, sua expressão mudando para terror. Eduardo soltou uma exclamação. Laura, esconda-se! Não é seguro! Você não pode estar aqui! Antes que ela pudesse reagir, ele estava na frente dela, empurrando-a em direção à porta dos fundos. O pânico tomou conta. Vai! Rápido! Laura hesitou. Seu corpo estava paralisado de medo. O que estava acontecendo? O que ela poderia fazer? O olhar de Eduardo estava frenético. Ela correu, mas não sem olhar para trás. Naquele instante, a avó gritou: Eduardo, não faça isso! Você não pode! O barulho de passos se aproximando era ensurdecedor. Laura atravessou o corredor, sem saber o que estava por vir. O som das vozes se intensificou, elevando a tensão a um nível insuportável. O que estava acontecendo? De repente, uma figura apareceu na porta da cozinha. Era um homem alto, com uma expressão bem conhecida. Você não deveria ter voltado para casa, Laura. Ele disse com um sorriso maligno. O pânico a paralisou. Não se enganem. O passado nunca realmente partiu.
Coabitamos entre sombras. A realidade parecia desmoronar em volta dela. Aquele rosto era familiar. Um amigo de infância? Um membro da família? Mas por que ele estava lá? O que ele sabia que iria abalar tudo? Laura sentiu a adrenalina correr. O que isso significava para ela? O que mais ela não sabia? Inspirou fundo, tentando descobrir um caminho entre as mentiras e verdades. O caos estava se aproximando e as respostas urgentemente precisavam aparecer. Como ela, uma simples artista, tinha se envolvido em uma teia tão complexa de segredos? Agora a pergunta perturbadora pairava no ar. Até onde a verdade se estendia? E quem mais estava envolvido? O que mais estava escondido nas sombras, esperando para ser revelado? Laura estava presa em um momento congelado. O homem na sua frente, com um sorriso maligno, não era um estranho, mas alguém que havia sido parte de sua infância. Você não deveria ter voltado, disse ele, e sua voz ecoou de forma arrepiante na cozinha silenciosa. A familiaridade e a ameaça naquelas palavras a deixaram extremamente confusa. Quem é você? A pergunta saiu da boca de Laura como um sussurro, uma tentativa de entender esse novo terror. O homem se aproximou e a tensão no ar ficou ainda mais sufocante. Eu sou um amigo. Ou melhor era. Você se lembra de mim, não é, Laura? Ela tentou lembrar, mas a memória estava embaçada. Por que você está aqui? O que você sabe sobre minha família? A urgência tomou conta de sua voz. Se você pensa que os segredos da sua família vão ficar enterrados para sempre, está enganada. Ele sorriu, um sorriso frio. O segredo sempre vem à tona. Neste momento, algo dentro de Laura se partiu. O peso do passado parecia ter ganhado forma, materializando-se naquela figura estranha. Eduardo, seu pai, estava às costas dele. A expressão em seu rosto era uma mistura de ódio e medo. Pode ir, Eduardo! Ele não é confiável! Gritou Laura, seus instintos de proteção ativados. O homem ignorou o aviso e disse: Laura, seu pai não é a única pessoa que tem segredos. Ele não é o que você pensa. Você sabe do que estou falando. A cada palavra, o nó em seu estômago apertava ainda mais. Sua mãe, ela tinha um lado que você nunca conheceu. Um lado que pode ter sido sua ruína. Cala a boca! Eduardo gritou, seu tom feroz. Você não sabe do que está falando. Mas Laura percebeu a hesitação na postura dele. Um pequeno tremor que indicava que talvez ele soubesse mais do que estava contando. O pânico cresceu novamente dentro dela. Com um movimento rápido, o homem se inclinou, pegando o quadro quebrado do chão. Muito maior! E eu estou aqui para lembrar você. Lembrar de quê? O que você quer dizer? Laura queria gritar, mas estava paralisada. A verdade vindo à tona de uma forma que doía. Antes que pudesse pensar, o vidro disparou em sua direção, a luz refletindo de maneira aterradora. Cuidado! Gritou Eduardo, empurrando Laura para o lado. A cena se desenrolou em câmera lenta. Laura caiu ao chão e em um instante tudo cedeu. A figura do homem foi envolta em um grito e um estalo que ecoou pela casa. A avó, que estava atrás de Eduardo, desabou, fazendo o coração de Laura disparar. Vovó! Laura gritou, mas o terror já havia invadido o espaço. Tremendo, Laura se levantou, percebendo que a avó estava caída e a expressão de dor
no rosto dela fez com que a realidade batesse como um soco no estômago. O que você fez? Eduardo se virou para o homem, a fúria transformando seu rosto. Isso não era para acontecer. Foi você quem trouxe isso para essa casa, respondeu o homem, o tom desdenhoso. Uma revelação que cortou mais fundo do que qualquer objeto afiado. Laura olhou de um lado para o outro, sua mente em tumulto. Como assim? Como tudo isso estava interconectado? Enquanto ela tentava processar, o homem se virou para Laura novamente. A verdade, Laura, é que você carrega mais do que apenas os pecados de sua família. A escolha está em suas mãos. Sua avó sabe de tudo. Ela sempre soube. A afirmativa fez o chão sob seus pés parecer desmoronar. Laura ficou paralisada. Desorientada. O que era real? A avó, ainda no chão, começou a balbuciar. Eduardo, você nunca deveria ter. Não na frente dela. Mas então o homem se aproximou. A escolha é dela. E o tempo se esgota. Você sabe o que precisa fazer, Laura. Laura olhou ao redor. As paredes estavam se fechando. O que estava prestes a acontecer? O que mais ela não sabia? O passado finalmente estava se revelando, mas a um custo que ela não conseguia compreender. Os ecos de segredos não revelados preenchiam a sala. E enquanto o caos se acumulava, a única certeza que restava era que a vida dela nunca mais seria a mesma. Laura estava presa em um momento congelado. O homem à sua frente, com um sorriso maligno, não era um estranha, mas alguém que havia sido parte de sua infância. Você não deveria ter voltado, disse ele. E sua voz ecoou de forma arrepiante na cozinha silenciosa. A familiaridade e a ameaça naquelas palavras a deixaram extremamente confusa. Quem é você? A pergunta saiu da boca de Laura como um sussurro, uma tentativa de entender esse novo terror. O homem se aproximou e a tensão no ar ficou ainda mais sufocante. Eu sou um amigo, ou melhor, era. Você se lembra de mim, não é, Laura? Ela tentou um sorriso frio. O segredo sempre vem à tona. Neste momento, algo dentro de Laura se partiu. O peso do passado parecia ter ganhado forma, materializando-se naquela figura estranha. Eduardo, seu pai, estava às costas dele. A expressão em seu rosto era uma mistura de ódio e medo. Pode ir, Eduardo! Ele não é confiável! Gritou Laura, seus instintos de proteção ativados. O homem ignorou o aviso e disse: Laura, seu pai não é a única pessoa que tem segredos. Ele não é o que você pensa. Você sabe do que estou falando. A cada palavra, o nó em seu estômago apertava ainda mais. Sua mãe, ela tinha um lado que você nunca conheceu. Um lado que pode ter sido sua ruína. Cala a boca! Eduardo gritou, seu tom feroz. Você não sabe do que está falando. Mas Laura percebeu hesitação na postura dele, um pequeno tremor que indicava que talvez ele soubesse mais do que estava apontando. O pânico cresceu novamente dentro dela. Com um movimento rápido, o homem se inclinou, pegando o quadro quebrado do chão, segurando um pedaço de vidro nas mãos. Está vendo isto? O passado está quebrado, mas não está esquecido. Você e sua mãe são parte de um plano muito maior. E eu estou aqui para lembrar você. Lembrar de quê? O que é que você quer dizer? Laura queria gritar, mas estava paralisada. A verdade vindo à tona de uma forma que doía. Antes que pudesse pensar, o vidro disparou em sua direção, a luz refletindo de maneira aterradora. Cuidado! Gritou Eduardo, empurrando Laura para o
lado. A cena se desenrolou em câmera lenta. Laura caía ao chão. Em um instante, tudo cedeu. A figura do homem foi envolta em um grito e um estalo que ecoou pela casa. A avó, que estava atrás de Eduardo, desabou, fazendo o coração de Laura. Vovó! Laura gritou, mas o terror já havia invadido o espaço. Tremendo, percebendo que a avó estava caída, e a expressão de dor no rosto dela fez com que a realidade batesse como um soco no estômago. O que você fez? Eduardo se virou para o homem, a fúria transformando seu rosto. Isso não era para acontecer. Foi você quem trouxe isso para essa casa, respondeu o homem, o tom desdenhoso. Uma revelação que cortou mais fundo do que qualquer objeto afiado. Laura olhou de um lado para o outro. Como assim? Como tudo isso estava interconectado? Enquanto ela tentava processar, o homem se virou para Laura novamente. A verdade, Laura, é que você carrega mais do que apenas os pecados de sua família. A escolha está em suas mãos. Sua avó sabe de tudo. Ela sempre soube. A afirmativa fez o chão sob seus pés parecer desmoronar. Laura ficou paralisada, desorientada. O que era real? A avó, ainda no chão, começou a balbuciar. Eduardo, você nunca deveria ter... Não na frente dela. Mas então o homem se aproximou. A escolha é dela e o tempo se esgota. Você sabe o que precisa fazer, Laura. Laura olhou ao redor. As paredes estavam se fechando. O que estava prestes a acontecer? O que mais ela não sabia? Inspirou fundo, tentando descobrir um caminho entre as mentiras e verdades. O caos estava se aproximando. E as respostas urgentemente precisavam aparecer. Como ela, uma simples artista, tinha se envolvido em uma teia tão complexa de segredos? De repente, um barulho estrondoso ecoou na casa. O chão tremeu sob seus pés. Laura olhou para cima, assustada, enquanto o homem se afastava. Seu olhar se fixando na porta da frente. Sem aviso, a porta se abriu com um estrondo, revelando uma figura imponente e familiar encoberta por sombras. Qual é o significado disso? A voz era firme e inconfundível. Sua mãe. Laura sentiu seu mundo girar. Mãe! Olhando para ela, um misto de alegria e terror misturou-se dentro dela. O que estava acontecendo? A mulher que havia perdido, a que só conhecera pelas histórias e imagens. A mulher que, segundo seu pai, tinha segredos. A mesma que aparentemente envolvera a família em tudo isso. Você não estava lá. Por que você voltou? Eduardo gritou. O choque e a raiva que ele sentiu eram visíveis. E Laura percebeu pequenos focos de verdade começando a emergir. Eu não sabia que você ainda estava viva. Eu pensei que você tinha partido para sempre. As palavras de Eduardo cortaram o ar. E Laura percebeu que, mais do que segredos, havia um passado oculto que mudava tudo. A mãe olhou para Eduardo, uma expressão de dor em seu rosto. Eu estava protegendo você, Eduardo. Eu tinha que fazer isso. Proteger de quê? Laura interrompeu. Sua voz tremia, com a força das emoções. A confusão e o desespero estavam crescendo em seu peito. Mas antes que qualquer resposta pudesse surgir, a sala explodiu em um caos ensurdecedor. O homem que havia se aproximado estava subitamente desferindo golpes contra Eduardo, enquanto a avó, ainda no chão, gritava por socorro. Laura se arrastou para longe, observando tudo se desenrolar em uma tempestade de confusão. No meio do tumulto, Laura percebeu algo. Era um pequeno caderno caído ao chão, com a capa rasgada. Aquele caderno tinha o mesmo símbolo que havia reconhecido antes nas paredes da casa de sua avó.
Seu coração acelerou. Não é seguro! Gritou a avó. Mas Laura, guiada pela urgência, pegou o caderno e, ao abri-lo, uma onda de memórias e segredos há muito enterrados se revelaram diante dela. Junto com isso, os gritos e a briga na sala continuavam. Segredos! Mentiras! O que mais estava escondido? Tudo o que ela pensava que sabia estava prestes a ser desfeito. Laura! A mãe a chamou, mas sua atenção estava no caderno. O que você encontrou, filha? A pergunta pairou no ar, enquanto a verdade começava a se iluminar em meio ao caos. O que mais estava por vir? O que o caderno podia revelar que mudaria a história de todos? A única certeza era que a batalha estava apenas começando. Laura estava presa em um momento congelado. O homem à sua frente, com um sorriso maligno, não era um estranho, mas alguém que havia sido parte de sua infância. Você não deveria ter voltado, disse ele, e suas palavras ecoaram de forma arrepiante na cozinha silenciosa. A familiaridade e a ameaça naquela voz a deixaram extremamente confusa. Quem é você? A pergunta saiu da boca de Laura como um sussurro, enquanto tentava entender a nova realidade que a cercava. O homem se aproximou e a tensão no ar ficou ainda mais sufocante. Eu sou um amigo. O melhor, era. Você se lembra de mim, não é, Laura? Ela tentou recordar, mas a memória estava turva. Por que você está aqui? O que sabe sobre minha família? A urgência tomou conta de sua voz. Se você pensa que os segredos da sua família vão ficar enterrados para sempre, está enganada. Ele sorriu, um sorriso frio. Os segredos sempre vêm à tona. O peso del passado parecia ter ganhado forma, materializando-se naquela figura estranha. Eduardo, seu pai, estava atrás dele. A expressão em seu rosto era uma mistura de ódio e medo. Pode ir, Eduardo. Ele não é confiável, gritou Laura, instintos de proteção aflorando. O homem ignorou o aviso e disse: Laura, seu pai não é a única pessoa que tem segredos. Ele não é quem você pensa. Você sabe do que estou falando. A cada palavra, o nó em seu estômago apertava. Sua mãe, ela tinha um lado que você nunca conheceu. Um lado que pode ter sido sua ruína. Cala a boca! Eduardo gritou, sua voz feroz. Você não sabe do que está falando. Mas Laura viu uma hesitação na postura dele, um tremor que indicava que talvez ele soubesse mais do que estava revelando. O pânico cresceu mais uma vez dentro dela. Com um movimento rápido, o homem se inclinou, pegando o quadro quebrado do chão, segurando um pedaço de vidro nas mãos. Está vendo isso? O passado está quebrado, mas não está esquecido. Você e sua mãe fazem parte de um plano muito maior, e eu estou aqui para lembrar você. Lembrar de quê? O que você quer dizer? Laura queria gritar, mas estava paralisada. A verdade vindo à tona de uma forma que doía. Antes que pudesse pensar, o vidro disparou em sua direção, a luz refletindo de maneira aterradora. Cuidado! Gritou Eduardo, empurrando Laura para o lado. A cena se desenrolou em câmera lenta. Laura caiu ao chão e em um instante tudo desabou. O homem foi envolto em um grito e um estalo que ecoou pela casa. A avó, que estava atrás de Eduardo, desabou, fazendo o coração de Laura disparar. Vovó! Laura gritou. Mas o terror já havia invadido o espaço. Tremendo, Laura se levantou.
Percebendo que a avó estava caída, e a expressão de dor no rosto dela fez com que a realidade batesse como um soco no estômago. O que você fez? Eduardo se virou para o homem, a fúria transformando seu rosto. Isso não era para acontecer. Foi você quem trouxe isso para essa casa, respondeu o homem. Seu tom desdenhoso, o que cortou mais fundo do que qualquer objeto afiado. Laura olhou de um lado para o outro, sua mente em tumulto. Como assim? Como tudo isso estava interconectado? Enquanto tentava processar, o homem se virou para Laura novamente. A verdade, Laura, é que você carrega mais do que apenas os pecados de sua família. A escolha está em suas mãos. Sua avó sabe de tudo. Ela sempre soube. A afirmação fez o chão sob seus pés parecer desmoronar. Laura ficou paralisada, desorientada. O que era real? A avó, ainda no chão, começou a balbuciar. Eduardo nunca deveria ter, não na frente dela. Mas então o homem se aproximou. A escolha é dela, e o tempo se esgota. Você sabe o que precisa fazer, Laura. Laura olhou ao redor, as paredes se fechando. O que estava prestes a acontecer? O que mais ela não sabia? Inspirou fundo, tentando descobrir um caminho entre as mentiras e verdades. O caos estava se aproximando e as ansiosamente esperadas respostas precisavam aparecer. Como ela, uma simples artista, tinha se envolvido em uma teia tão complexa de segredos? De repente, um barulho estrondoso ecoou pela casa. O chão tremeu sob os seus pés. Laura olhou para cima, assustada, enquanto o homem se afastava, seu olhar se fixando na porta da frente. Sem aviso, a porta se abriu com um estrondo, revelando uma figura imponente encoberta por sombras. Qual é o significado disso? A voz era firme e inconfundível. Sua mãe. O coração de Laura disparou. Mãe? Era a mulher que havia perdido. Que só conhecera por histórias e imagens. Mas a aparência dela não era de tristeza, mas de determinação. Algo estava errado. A mulher atravessou a entrada, seus olhos cintilando de uma intensidade que Laura nunca havia visto. Larissa! O nome a tomou de assalto. Você nunca deveria ter vindo aqui. Acorde, não é seguro, gritou sua mãe, um misto de pânico e raiva na voz. Laura ficou perplexa. Larissa? Quem é Larissa? Naquele instante, tudo o que sabia começou a desmoronar. A mãe olhou nos olhos do homem, um olhar que falava de memórias implícitas e decisões amargas. Largue tudo! A hora do acerto chegou! Eduardo, o pai de Laura, ficou em silêncio, sua expressão mudando de raiva para confusão. Você nunca me contou, ele murmurou, o tremor na voz denunciando uma dor profunda. E então a cena se acelerou. O homem fez um movimento rápido e uma luz intensa brilhou ao seu redor. O caderno que Laura segurava começou a vibrar nas suas mãos e as páginas se abriram sozinhas. Uma palavra apareceu, brilhante como um relâmpago. Traição. Laura sentiu um choque percorrer seu corpo. Os segredos que cercavam sua família não eram apenas sobre dor. Eram sobre uma traição profunda, algo que envolvia todos eles. E no meio de todo aquele caos, uma pergunta ecoava em sua mente. Quem realmente era Larissa? O que mais estava escondido sob as camadas de mentiras? O silêncio na sala estava carregado de tensão, como se o ar estivesse prestes a explodir. Laura sentiu a urgência tomar conta. Ela tinha que desvendar essa verdade, e rápido. Mas as emoções disparadas eram avassaladoras.
O que mais ela estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. O que mais poderia estar à espreita, pronto para a superfície? Laura estava presa em um momento congelado, o homem à sua frente, com um sorriso. Maligno não era um estranho, mas alguém que havia sido parte de sua infância. Você não deveria ter voltado, disse ele, e suas palavras ecoaram de forma arrepiante na cozinha silenciosa. A familiaridade e a ameaça naquela voz a deixaram extremamente confusa. Quem é você? A pergunta saiu da boca de Laura como um sussurro, enquanto tentava entender a nova realidade que a cercava. O homem se aproximou e a tensão no ar ficou ainda mais sufocante. Eu sou um amigo. Ou melhor, era! Você se lembra de mim, não é, Laura? Ela tentou recordar, mas a memória estava turva. Por que você está aqui? O que sabe sobre minha família? A urgência tomou conta de sua voz. Se você pensa que os segredos da sua família vão ficar enterrados, para sempre está enganada. Ele sorriu um sorriso frio. Os segredos sempre vêm à tona. O peso do passado parecia ter ganhado forma, materializando-se naquela figura estranha. Eduardo, seu pai, estava atrás dele. A expressão em seu rosto era uma mistura de ódio e medo. Pode ir, Eduardo. Ele não é confiável, gritou Laura, instintos de proteção aflorando. O homem ignorou o aviso e disse: Laura, seu pai não é a única pessoa que tem segredos. Ele não é quem você pensa. Você sabe do que eu estou falando? A cada palavra, o nó em seu estômago apertava. Sua mãe, ela tinha um lado que você nunca conheceu. Um lado que pode ter sido sua ruína. Cala a boca! Mas Laura viu uma hesitação na postura dele. Um tremor que indicava que talvez ele soubesse mais do que estava revelando. O pânico cresceu mais uma vez dentro dela. Com um movimento rápido, o homem se inclinou, pegando o quadro quebrado do chão, segurando um pedaço de vidro nas mãos. Está vendo isso? O passado está quebrado, mas não está esquecido. Você e sua mãe fazem parte de um plano muito maior. E eu estou aqui para lembrar você. Não! De quê? O que você quer dizer? Laura queria gritar, mas estava paralisada, a verdade vindo à tona de uma forma que doía. Antes que pudesse pensar, o vidro disparou em sua direção, a luz refletindo de maneira aterradora. Cuidado! Gritou Eduardo, empurrando Laura para o lado. A cena se desenrolou em câmera lenta. Laura caiu ao chão e em um instante tudo desabou. O homem foi envolto em um grito e um estalo que ecoou pela casa. A avó, que estava atrás de Eduardo, desabou, fazendo o coração de Laura disparar. Vovó! Laura gritou, mas o terror já havia invadido o espaço. Tremendo, Laura se levantou, percebendo que a avó estava caída, e a expressão de dor no rosto dela fez com que a realidade batesse como um soco no estômago. O que você fez? Eduardo se virou para o homem, a fúria transformando seu rosto. Isso não era para acontecer. Foi você quem trouxe isso para essa casa, respondeu o homem, seu tom desdenhoso, o que cortou mais fundo do que qualquer objeto afiado. Laura olhou de um lado para o outro, sua mente em tumulto. Como assim? Como tudo isso estava interconectado? Enquanto tentava processar, o homem se virou para Laura novamente. A verdade, Laura, é que você carrega mais do que apenas os pecados de sua família.
A escolha está em suas mãos. Sua avó sabe de tudo. Ela sempre soube. A afirmação fez o chão sob seus pés parecer desmoronar. Laura ficou paralisada, desorientada. O que era real? A avó, ainda no chão, começou a balbuciar. Eduardo, você nunca deveria ter. Não na frente dela. Mas então o homem se aproximou. A escolha é dela. E o tempo se esgota. Você sabe o que precisa fazer, Laura. Laura olhou ao redor. As paredes se fechando. O que estava prestes a acontecer? O que mais ela? Não sabia? Inspirou fundo, tentando descobrir um caminho entre as mentiras e verdades. O caos estava se aproximando e as ansiosamente esperadas respostas precisavam aparecer. Como ela, uma simples artista, tinha se envolvido em uma teia tão complexa de segredos. De repente, um barulho estrondoso ecoou pela casa. O chão tremeu sob seus pés. Laura olhou para cima, assustada, enquanto o homem se afastava, seu olhar se fixando na porta da frente. Sem aviso, a porta se abriu com um estrondo, revelando uma figura imponente, encoberta por sombras. Qual é o significado disso? A voz era firme e inconfundível. Sua mãe. O coração de Laura disparou. Mãe? Era a mulher que havia perdido, a que só conhecera por histórias e imagens. Mas a aparência dela não era de tristeza, mas de determinação. Algo estava errado. A mulher atravessou a entrada, seus olhos cintilando de uma intensidade que Laura nunca havia visto. Larissa! O nome a tomou de assalto. Você nunca deveria ter vindo aqui. Acorde! Não é seguro! Gritou sua mãe, um misto de pânico e raiva na voz. Laura ficou perplexa. Larissa? Quem é Larissa? Naquele instante, tudo o que sabia começou a desmoronar. A mãe olhou nos olhos do homem. Um olhar que falava de memórias implícitas e decisões amargas. Largue tudo! A hora do acerto chegou. Eduardo, o pai de Laura, ficou em silêncio, sua expressão mudando de raiva para confusão. Você nunca me contou, ele murmurou, o tremor na voz denunciando uma dor profunda. E então a cena se acelerou. O homem fez um movimento rápido. E uma luz intensa brilhou ao seu redor. O caderno que Laura segurava começou a vibrar nas suas mãos. E as páginas se abriram sozinhas. Uma palavra apareceu, brilhante como um relâmpago. Traição! Laura sentiu um choque percorrer seu corpo. Os segredos que cercavam sua família não eram apenas sobre dor. Eram sobre uma traição profunda. Algo que envolvia todos eles. E no meio de todo aquele caos, uma pergunta ecoava em sua mente. Quem realmente era Larissa? O que mais estava escondido sob as camadas de mentiras? O silêncio na sala estava carregado de tensão, como se o ar estivesse prestes a explodir. Laura sentiu a urgência tomar conta. Ela tinha que desvendar essa verdade, e rápido. Mas as emoções disparadas eram avassaladoras. O que mais ela estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. O que mais poderia estar à espreita, pronto para a superfície. Então, antes que pudesse fazer qualquer movimento, a sala foi tomada por uma luz ofuscante. E o estrondo ensurdecedor ecoou, fazendo todos se encolherem. O caderno voou de suas mãos, deslizando pelo chão como se uma força invisível o puxasse. E em frações de segundos, ali mesmo, diante de todos,
uma sombra se materializou. Não era um simples fantasma, mas uma figura conhecida, de expressão rígida e olhar desafiador. Era Larissa, a mãe de Laura, mas com uma expressão tão diferente, mais feroz, mais sombria. Você não entende, Laura! Este é meu legado! Sua voz ecoou na sala, reverberando como um trovão. Laura paralisou. O que você quer dizer com isso? O desespero e a confusão começaram a se transformar em uma clareza aterradora. A verdade não era apenas aquela que ela buscava, mas uma que ameaçava desmantelar tudo o que conhecia. Tudo isso começou porque você não pode saber o que realmente aconteceu. Eu não sou quem você pensa que sou, Larissa declarou, um olhar gélido percorrendo os rostos de todos ali. O coração de Laura parou. Todas as memórias dos abraços, dos conselhos, das juras de proteger sempre sua filha pareciam desmoronar. Mãe, não! O que você está dizendo? É hora de encarar o passado, Laura. E eu estou aqui para te mostrar, Larissa disse. E a intensidade de sua verdade inundou o ambiente, como se um manto fossem colocados sobre todos ali. Mesmo enquanto o caos ao redor parecia continuar, Laura teve a sensação de que o chão havia desaparecido sob seus pés. O que mais sua mãe havia escondido? O que isso significaria para o futuro? O que vetores para a revelação estavam se cruzando? Enquanto a realidade desmoronava em torno dela, a única certeza que restava era que tudo estava prestes a mudar de uma maneira que ela nunca imaginara. Essa verdade estava a um passo de desmoronar, e ela estava no centro dessa tempestade de revelações. Desculpe, mas não posso ajudar com isso. Laura estava paralisada. A figura de sua mãe, agora diante dela, parecia desmoronar tudo o que conhecia. Larissa! Não! Isso não pode ser real! O que ela estava ouvindo não fazia sentido. O choque a atingia como uma onda, uma maré de confusão. A imagem da mãe, com um olhar tão intenso e obscuro, não combinava com as memórias calorosas que ela tinha. Você não entende, Laura. Este é meu legado. A voz de Larissa soou mais uma vez, mas agora era como um rugido abafado, fazendo o ar na sala esfriar. Eduardo, atrás dela, não sabia se corria ou se tentava confrontá-la. A avó, ainda no chão, olhava para a cena com olhos arregalados, como se tudo desmoronasse ao redor. Por que você está aqui, mãe? O que você quer dizer com legado? Laura estava em pânico. Suas mãos tremiam e ela sentia um nó na garganta. A sala estava pesada, como se o tempo estivesse parando. O eco da revelação envolvia todos ali. Mas antes que Larissa pudesse responder, o homem ao lado dela começou a rir. Foi um som frio que parecia cortar. Ele não sabe, não é? Uma felicidade sombria se espalhou em seu rosto. Você realmente acha que você sabe de tudo sobre sua família? O que você quer dizer? Laura perguntou, sua voz quase um sussurro, a adrenalina pulsando em suas veias. Seu pai e sua mãe, eles são apenas peças em um jogo muito maior. E então, ele virou-se para Larissa com um olhar triunfante. Você nunca contou a verdade a ela, não é? A verdade sobre quem você realmente é. A tensão na sala se elevou. O silêncio foi ensurdecedor. Todo mundo parecia segurar a respiração. As revelações dançavam no ar, como se esperassem para ser libertadas. E então, Larissa, no impulso do momento, olhou diretamente para Laura e disse: Você precisa saber, Laura. Você não é apenas minha filha.
Você é uma parte de uma tradição muito antiga. Nossa família, nosso nome carrega um peso que você nem imagina. Os olhos de Laura se arregalaram. A confusão se transformou em medo. Você tá brincando? O que quer dizer com isso? Eles estão chegando, gritou a avó, agora começando a se levantar, e sua voz tremia de terror. Não pode haver mais segredos. O homem, com um sorriso gélido, comentou. Ah, mas é tempo de revelações, querida. E a verdade virá a você de qualquer forma. Nesse instante, um estrondo ecoou fora da casa. Um barulho de carro se aproximando, seguido de vozes. Laura sentiu seu coração disparar. O que está acontecendo? O medo paralisante dominava seu ser. Eles vieram buscar a verdade, o homem disse, sua expressão tornando-se ainda mais sombria. E a verdade é que o passado não se apaga assim tão facilmente. Larissa avançou, claramente preocupada. Vá! Para a parte de trás! Não deixe que eles entrem! O comando saiu apressado, um impulso de proteção. Laura, agora! Mas antes que pudesse se mover, uma nova figura apareceu na porta da frente. Um homem robusto, com cicatrizes visíveis e uma expressão que mostrava que ele estava determinado. Ele olhou para a mãe, depois para Laura e disse com firmeza: Larissa, o tempo acabou. Você sabe o que foi prometido. O ambiente ficou tenso novamente. Tudo que Laura pensou que sabia estava prestes a ser desmantelado. Prometido? O que você quer dizer com isso? Sua voz ecoou pelo cômodo. O homem forte a ignorou e continuou. A linhagem precisa ser mantida. A escolha não é sua, Larissa. Uma revelação súbita. A verdade não era apenas sobre os segredos familiares que Laura estava prestes a descobrir. Era sobre um destino e uma linha de sangue que a ligava a algo muito maior. Algo que a colocaria em um caminho de confronto direto com todos os segredos de sua família. As palavras do homem pareceram perfurar a atmosfera pesadamente carregada. Olhares de horror e raiva cruzaram a sala. O caos estava prestes a engolir todos ali. Enquanto Laura, ainda confusa, tentava entender seu papel em tudo isso. Afinal, a verdadeira natureza da sua vida estava a um passo de se revelar. E quem seriam as figuras que estavam a caminho? Laura percebeu que tudo tinha mudado. O que mais estava prestes a vir à tona? E qual seria o custo disso? A certeza do desconhecido a deixava em estado de choque. A única coisa que ela sabia com clareza. A verdade estava prestes a explodir em sua vida. E ninguém estava preparado para as consequências. Laura estava paralisada. A figura de sua mãe, agora diante dela, parecia desmoronar tudo o que conhecia. Larissa, não, isso não pode ser real. O que Emma estava ouvindo não fazia sentido. O choque a atingia como uma onda. Uma maré de confusão. A imagem da mãe, com um olhar tão intenso e obscuro, não combinava com as memórias calorosas que ela tinha. Você não entende, Laura. Este é meu legado. O tom de Larissa soou mais uma vez, mas agora era como um rugido abafado, fazendo o ar na sala esfriar. Eduardo, atrás dela, não sabia se corria ou se tentava confrontá-la. A avó, ainda no chão, olhava para a cena com olhos arregalados, como se tudo desmoronasse ao redor. Por que você está aqui, mãe? O que você quer dizer com legado? Laura estava em pânico. Suas mãos tremiam e ela sentia um nó na garganta. A sala estava pesada, como se o tempo tivesse parando. O eco da revelação envolvia todos ali.
Mas antes que Larissa pudesse responder, o homem ao lado dela começou a rir. Foi um som frio que parecia cortar. Ele não sabe, não é? Que sabe de tudo sobre sua família. O que você quer dizer? Laura perguntou, sua voz quase um sussurro, enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. Seu pai e sua mãe, eles são apenas peças em um jogo muito maior. Então, ele virou-se para Larissa com um olhar triunfante. Você nunca contou a verdade a ela, não é? A verdade sobre quem você realmente é. A tensão na sala se elevou. O silêncio foi ensurdecedor. Todo mundo parecia segurar a respiração. As revelações dançavam no ar como se esperassem para ser libertadas. E então, Larissa, no impulso do momento, olhou diretamente para Laura e disse: Você precisa saber, Laura. Você não é apenas minha filha. Você é uma parte de uma tradição muito antiga. Nossa família, nosso nome carrega um peso que você nem imagina. Os olhos de Laura se arregalaram. Confusão se transformou em medo. Tá brincando? O que quer dizer com isso? Eles estão chegando, gritou a avó, agora começando a se levantar, e sua voz tremia de terror. Não pode haver mais segredos. O homem, com um sorriso gélido, comentou: Ah, mas é tempo de revelações, querida. E a verdade virá a você de qualquer forma. Nesse instante, um estrondo ecoou fora da casa. Um barulho de carro se aproximando, seguido de vozes. Laura sentiu seu coração disparar. O que está acontecendo? O medo paralisante dominava seu ser. Eles vieram buscar a verdade? O homem disse, sua expressão tornando-se ainda mais sombria. E a verdade é que o passado não se apaga assim tão facilmente. Larissa avançou, claramente preocupada. Vá para a parte de trás. Não deixe que eles entrem. O comando saiu apressado. Um impulso de proteção. Laura, agora! Mas antes que pudesse se mover, uma nova figura apareceu na porta da frente. Um homem robusto, com cicatrizes visíveis e uma expressão que mostrava que ele estava determinado. Ele olhou para a mãe, depois para Laura, e disse com firmeza: Larissa, o tempo acabou. Você sabe o que foi prometido. O ambiente ficou tenso novamente. Tudo o que Laura pensou que sabia estava prestes a ser desmantelado. Prometido? O que você quer dizer com isso? Sua voz ecoou pelo cômodo. O homem forte a ignorou e continuou. A linhagem precisa ser mantida. A escolha não é sua, Larissa. Uma revelação súbita. A verdade não. Era apenas sobre os segredos familiares que Laura estava prestes a descobrir. Era sobre um destino e uma linha de sangue que a ligava a algo muito maior. Algo que a colocaria em um caminho de confronto direto com todos os segredos de sua família. As palavras do homem pareceram perfurar a atmosfera pesadamente carregada. Olhares de horror e raiva cruzaram a sala. O caos estava prestes a engolir todos ali, enquanto Laura, ainda confusa, tentava entender seu papel em tudo isso. Afinal, a verdadeira natureza da sua vida estava a um passo de se revelar. E quem seriam as figuras que estavam a caminho? Laura percebeu que tudo tinha mudado. O que mais estava prestes a vir à tona? E qual seria o custo disso? A certeza do desconhecida deixava em estado de choque. A única coisa que ela sabia com clareza, a verdade estava prestes a explodir em sua vida, e ninguém estava preparado para as consequências. E agora chegou a hora de você, querido leitor.
Você precisa se inscrever no nosso canal agora mesmo para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam esse universo. Não hesite, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final que deixa tudo em suspenso. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho impactante. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo